Olá, eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo o podcast Ficções. Ficções é um podcast sobre filosofia e no episódio de hoje eu vou falar sobre dança e filosofia. Eu dou aula no Instituto Federal de Brasília e nessa instituição a gente tem uma licenciatura em dança. E como eu dou aula nesse curso, aula de estética especificamente, eu sempre tento relacionar a reflexão estética com essa área específica da arte que é a dança. Mas aí fazendo pesquisa sobre isso, estudando para poder dar aula e organizando materiais durante todo esse tempo que eu já dou aula no curso, já são 10 anos que o curso existe, né, e que eu atuo na licenciatura em dança, eu tenho percebido durante todo esse tempo que a filosofia, e especialmente a filosofia da arte, a reflexão estética sobre a arte, ela tende a se afastar um pouco da reflexão e da associação com a dança. Isso é curioso, não dá para entender de imediato por que isso acontece. Recentemente, agora a gente está na pandemia, eu estou gravando esse episódio no dia 11 de junho de 2020, a gente está no meio dessa quarentena, o calendário está suspenso, as atividades presenciais não estão ocorrendo, e o curso de licenciatura em dança tem uma atividade que chama Jornadas do Corpo, que é um encontro de professores e estudantes para debater determinados temas. E num desses encontros recentes, eu falei justamente sobre isso. O meu tema era essa reflexão entre filosofia e dança. E a ideia desse podcast é retomar um pouco isso a partir de um texto que eu escrevi, que está no meu blog. Eu vou botar o link no post para você olhar, mas é em marcosramon.net, você acha direto lá o texto. E nesse texto eu falo um pouco sobre algumas questões. Para começar, eu acho que vale uma citação do Michel Bernard, que é um pesquisador dessa área de filosofia da arte e que faz uma conexão específica sobre a dança. E ele diz o seguinte, abre aspas, se há poucos filósofos que escreveram sobre a dança, é porque talvez tenham sentido confusamente que ela evanescia demais. Os filósofos não gostam daquilo que escapa às pinças do conceito. Os filósofos que o tentaram são os aventureiros, fecha aspas. E aí ele vai mencionar no texto dele alguns autores, né, alguns pesquisadores que procuraram um pouco essa conexão, mas no geral a gente costuma ver muito mais essa relação entre filosofia e dança mediada por uma outra discussão que é a discussão entre filosofia e corpo. Então, alguns filósofos discutem o corpo e aí quem vai fazer pesquisa na dança procura essa área da filosofia. Mas especificamente para tentar entender filosofia da arte a partir da dança, isso é bem raro. Mesmo entre filósofos contemporâneos, onde é um pouco mais comum, isso ainda é raro. Por exemplo, Deleuze e o Guattari têm um texto que chama O que é a filosofia. E nesse livro tem um capítulo inteiro dedicado à estética, e lá eles falam sobre, sei lá, uma série de obras de arte, não tão especificamente, mas falam sobre pintura, falam sobre poesia, falam sobre música, e aí tem um certo momento que eles vão falar sobre corpo, vão falar sobre carne, sobre materialidade, e aí eles citam como exemplo de arte para discutir isso a arquitetura. Então é esse tipo de questionamento que vem por que a dança ela não está presente também aí nesse momento, né? Já que se fala de literatura, de artes visuais, mas de música, né? Mas por que a dança ela tende a escapar? Existem, claro, autores que discutem a dança dentro da estética, mas se a gente pegar os autores de mais destaque dentro da cultura filosófica ocidental, e aí, infelizmente, estou me referindo especificamente à cultura europeia anglo-saxônica, né? Então, dentro desse contexto, a gente vai ter aí, sei lá, se a gente pensar no Heidegger, Adorno, Humberto Eco, Arthur Danto, eles discutem estética, mas não mencionam ou pouco mencionam a dança. Se a gente for um pouco mais para trás, no fundamento da dimensão da estética, isso é ainda mais grave. Se a gente for olhar para Kant, Hegel e Schopenhauer, por exemplo, eles não falam diretamente da dança. Na hierarquia das artes do Hegel e do Schopenhauer, a dança não aparece. E eles têm algumas escolhas estranhas, né? O Schopenhauer, por exemplo, chega a falar de jardinagem, mas não fala de dança. O Hegel, ele opõe a poesia, que para ele é a arte mais abstrata, mais racional, mais elevada, à arquitetura, que é aquela que está no contexto da materialidade, mas também não coloca a dança. Por outro lado, se a dança ela é lembrada de uma maneira meio estranha, né? O Kant vai dizer que a dança é a junção da música com o gesto, mas ela mesma não é algo, uma arte que vale uma classificação dentro das artes, porque ela não é autônoma. Claro que essa ideia de classificação das artes, ou de hierarquia das artes, como eu falei lá em Hegel e Schopenhauer, ela é uma ideia superada, mas
como eles são autores que são referência no tema e na busca por essa discussão estética, o que eles disseram é importante ainda hoje e é ruim, digamos assim, para essa área da filosofia da dança, que eles não tenham se dedicado a essa reflexão. Mas é curioso observar que na antiguidade tem menção à dança de alguma forma. Em Platão isso aparece, especialmente em um texto chamado As Leis, mas também em outros textos. No Aristóteles não é de maneira tão clara. Mas no caso do Platão, por exemplo, a dança, como a arte em geral, aparece de maneira negativa. Aparece como algo do qual a gente precisa se privar para a gente seguir em busca dessa libertação do mundo sensível. Então também não é algo aí que nos ajuda nessa discussão contemporânea, digamos assim, sobre dança, sobre filosofia da dança. Fazendo um pulo de volta aí, chegando mais uma vez mais perto da gente, no século XIX, a gente tem o Nietzsche, que é certamente uma exceção, mas é uma exceção que não resolve. Porque o Nietzsche escreveu de um jeito muito poético, ele escreveu de um jeito muito metafórico, e apesar de falar sobre a dança, ele não sistematiza um conhecimento sobre o que a gente poderia chamar de uma filosofia da dança. Então existe uma alusão que ela é importante, que ela é presente nos textos dele, mas ela não é o suficiente para que outros filósofos que foram tratar do tema da arte depois tivessem esse mesmo ímpeto de considerar a dança como algo que fosse de fato importante. O que eu acho é que a grande virada da arte no geral foi no século XX com os movimentos de vanguarda, e isso contribuiu também especificamente para a dança, especialmente quando isso traz uma quebra, uma ruptura em relação a uma normatização da cultura. Então, se a gente pensar o trabalho de vários artistas da dança, como Laban, a Martha Graham, o Cunningham, Pina Bausch, Trisha Brown e muitos outros, né, que desenvolveram conhecimento no século XX sobre pesquisa em dança e começaram a criar, digamos assim, suas próprias filosofias da dança, a gente vai perceber que isso aconteceu também porque não existia mais, ou não existia de forma tão presente, essa pressão por uma normatização e uma adequação da arte àquilo que a filosofia dizia que ela tinha que ser. Por muito tempo a estética, e aí lembrando lá o exemplo do Hegel, do Schopenhauer, ela pretendia uma normatização da cultura, uma hierarquização das artes e uma definição do que era e o que não era bela arte. E no século XX isso se perde por completo. Eu acho que isso foi positivo para que a dança ela criasse o seu próprio discurso sobre ela mesma, sem uma dependência da filosofia. Mas se a gente ainda tem pouca filosofia hoje falando sobre dança, e isso talvez de fato seja como o Michel Bernard fala naquela citação que eu mencionei lá no início, né? A filosofia tenta conceituar tudo, ela tenta encontrar a racionalização das coisas, e a dança, como ela se coloca no plano sensível através do corpo, ela gera uma dificuldade maior de conceituação do que outras artes, como as artes plásticas, né? A pintura, ou a escultura, ou a música, ou a poesia, ela é mais difícil de apreender. E aí eu vou fechar essa reflexão aqui no podcast com a finalização do meu texto, e mais uma vez convido você a ler o texto lá completo, mas eu acho que resume um pouco essa ideia do que eu quero trazer aqui. A filosofia, ela ainda foge da dança porque a dança, e não só ela, deixou de se subordinar à necessidade de se adequar a uma formatação do fazer artístico. Mas é preciso, porque é um benefício para todos os lados, mostrar que esse caminho pode ser trilhado em conjunto. E se não do mesmo jeito que a filosofia sempre faz, certamente será possível fazer de um outro modo. Um que só a dança e a filosofia juntas podem criar. Obrigado por ouvir mais esse episódio aqui do Ficções. Lembrando que você pode acessar os episódios do meu site, que é o marcosramon.net/ficções. Então é isso. Se você gosta do podcast, peço para você compartilhar com outras pessoas. Se você usa algum aplicativo que tem classificação, peço para você classificar o podcast, porque ajuda também a mais pessoas a se aproximarem e conhecer aqui esse trabalho que eu desenvolvo no Ficções. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau.